sustentabilidade a gente não resolve sozinho, a gente resolve em parceria. Hoje, as fábricas da PepsiCo no Brasil são aterro zero. A gente não gera nenhum resíduo que vá para aterro. E a agenda de sustentabilidade traz uma conexão com cada colaborador da PepsiCo. O trabalho no campo está mudando. A produção de alimentos tem sido influenciada por uma demanda crescente por sustentabilidade, pressionada pelas mudanças climáticas e pelas escolhas dos consumidores. Saber de onde vem o que se consome é a tendência global. Mas há um desafio. Segundo a ONU, até 2050 será necessário aumentar em 60% a produção de alimentos, mas com menor impacto ambiental para garantir a saúde do planeta. Hoje vamos conversar com a Isabela Malpig, vice-presidente de sustentabilidade da PepsiCo para a América Latina, para conhecer soluções que têm fortalecido a agricultura regenerativa no Brasil, conectando campo, indústria e consumidor em uma mesma cadeia positiva. Seja muito bem-vinda, Isabela. Tudo bem? Tudo ótimo, Luciane. Muito obrigada pelo convite. E eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa jornada que a gente vem vivendo de aprendizagem e de mostrar que é possível a gente produzir alimentos respeitando os recursos que a gente tem hoje no planeta. O mundo precisa de mais alimentos com menor impacto. Como você enxerga o papel da agricultura regenerativa neste equilíbrio entre produtividade e sustentabilidade? Ele é fundamental, mas deixa eu contextualizar para você como que a agricultura regenerativa está posicionada na nossa agenda de sustentabilidade. A agenda de sustentabilidade na PepsiCo, nós internamente chamamos de PEP Positive. E o PEP Positive está apoiado em 3 pilares: agricultura positiva, cadeia de valor positivo e escolhas positivas. E dentro do primeiro pilar está a agricultura regenerativa. A gente tem compromissos públicos dentro desse pilar, assumidos até 2030, de chegar a 10 milhões de acres regenerados, de chegar a 90% dos nossos principais ingredientes fornecidos de maneira sustentável, de impactar pelo menos 250 mil vidas na cadeia de fornecimento agrícola. Enfim, alguns exemplos. E como que a gente vai chegar em tudo isso? Através de práticas de agricultura regenerativa. Então, é um termo técnico utilizado para práticas que a gente aplica no campo e que asseguram produtividade agrícola com respeito aos recursos naturais. E que práticas regenerativas vêm ganhando mais força e como elas transformam a forma de plantar? Hoje no Brasil existem algumas práticas que vêm ganhando mais relevância. Por exemplo, plantas de cobertura. Plantas de cobertura é uma prática que, vou usar o exemplo da nossa fazenda de coco em Petrolina, onde a gente tira a água do coco, porque eu quero coco, e aí sobram as cascas. O que é que a gente faz com essa casca? A gente corta a casca, uma parte vira adubo e outra parte vira planta de cobertura. Ela volta para a fazenda e ela cobre o solo. E o que faz essa cobertura no solo? Preserva a umidade. Essa decomposição de matéria orgânica traz nutrientes para o solo. Isso é uma prática de agricultura regenerativa. Outra prática de agricultura regenerativa é irrigação por gotejamento. Antes a gente irrigava muita água por aí direto. Agora não. A gente faz uma irrigação contada de acordo com a necessidade de água daquela planta. Outra prática de agricultura regenerativa. A gente tem um projeto que chama PepsiCo Bee, que são as abelhas, onde a gente tem cultivo de abelhas ou criação de abelhas que ajudam na polinização das nossas lavouras. Outra prática de agricultura regenerativa. Então, como você pode ver, são práticas do dia a dia que são coisas teoricamente aplicáveis de uma maneira mais fácil e que impactam diretamente na produtividade, na saúde do solo, biodiversidade e trazem um impacto positivo para a produção e para o planeta. Você falou de quero coco, me dá vontade. Por favor, fica à vontade. A PepsiCo tem presença forte em culturas como batata, coco verde, como você acabou de falar, e também no milho. De que maneira a companhia influencia seus fornecedores para práticas produtivas mais sustentáveis e quais os principais aprendizados nessa relação?
Ah, muito boa a sua pergunta. Eu vou usar o exemplo do fornecimento da cadeia de batata, porque a batata é um dos ingredientes onde a gente trabalha com os mesmos agricultores em contratos de longo prazo. E essa parceria de longo prazo nos dá a oportunidade de desenvolver técnicas juntos, projetos de boas práticas, de pesquisa com universidade, sempre com os mesmos agricultores. Tempo permite O isso? tempo nos permite isso, exatamente. E aí, por exemplo, a PepsiCo faz investimento de tecnologia com alguns agricultores para fazer esse teste. E aí, como o contrato é longo, a gente consegue ver o efeito lá na frente. E isso a gente vem praticando há muitos anos. E a gente já consegue hoje medir o resultado dessa parceria de longa data. E com isso a gente coleta dados muito importantes. E uma coisa interessante é que, como essa comunidade é a mesma há muitos anos, eles, os próprios agricultores, se conhecem entre si. E aí a gente tem uma prática interna que a gente chama de demo farm, aonde os próprios agricultores compartilham as boas práticas entre eles. Obviamente a PepsiCo suporta, esse compartilhamento de informação, essa demonstração de inovação, e a gente aproveita esses eventos organizados entre eles e com o nosso suporte para trazer também a parte de ciência. Então a gente tem parceria com várias universidades no desenvolvimento de tecnologia, das práticas de agricultura regenerativa no campo, e a gente traz a universidade para dentro das fazendas dos nossos agricultores parceiros para desenvolver todas essas práticas. Então, o papel dos agricultores é fundamental, dos agricultores em parceria com a indústria. E a sustentabilidade não para no campo. O desafio também está em como processamos e levamos esses alimentos até as pessoas. E segurança alimentar e inovação dentro das fábricas e da logística são cruciais nesse sentido. Isabela, quais inovações a PepsiCo tem adotado para tornar suas indústrias mais eficientes e sustentáveis em relação ao consumo de água, matriz energética e além de outros desafios de produção? Olha, dentro da nossa indústria, a gente tem uma agenda muito forte de adoção de tecnologia. Então, eu posso citar alguns exemplos. Deixa eu começar pela agenda de água. As nossas fábricas no Brasil, a gente começou por Itu, agora a gente já está em Sete Lagoas e Curitiba. Nós temos plantas de tratamento de água equipadas com membranas bioreativas e processos de osmose. Tecnicamente, o que que faz isso? São equipamentos de alta filtragem de água, onde nos possibilitam filtrar 700 mil litros de água por dia, e isso dá para a planta autonomia na utilização da água. Ou seja, a água que eu uso na produção, eu envio para a unidade de tratamento de água, que limpa essa água e retorna para a produção. E esse equipamento é tão eficiente que o que a gente está fazendo hoje, a gente recebe água de terceiros, de outras indústrias parceiras, que enviam as suas águas de rejeito para a PepsiCo, a gente limpa essa água e traz para a nossa operação. Trago um outro exemplo na área de reduções atmosféricas, através de uma parceria que a gente fez com a Ultragás, no aterro de Caieiras, que é um dos maiores aterros sanitários da América Latina, onde, através de um consórcio com outras empresas, porque sustentabilidade a gente não resolve sozinho, a gente resolve em parceria. Então, a Ultragás organizou esse consórcio, a PepsiCo participou disso. Eles estão produzindo biometano através da decomposição do lixo orgânico no aterro de Caieiras. Aí a gente transporta esse biometano de Caieiras para a nossa fábrica de Itu. E esse biometano alimenta a nossa fábrica em termos de energia. Então a gente não está usando mais energia elétrica da matriz, a gente usa o biometano. Só que sobra biometano do aterro de Caieiras. Então esse mesmo biometano a gente alimenta 70% da nossa frota de caminhões primários. Então é redução de emissões atmosféricas na fábrica e na cadeia logística. Impressionante. Eu não fazia ideia que ao comer um salgadinho, um snack, ou tomar uma bebida produzida por vocês, tinha tudo isso envolvido.
E a gestão de resíduos também faz parte desse ciclo de mudanças positivas. O que significa a meta de aterro zero, tá? E como é feito o reaproveitamento da casca do coco? Você mencionou um pouquinho, gostaria de um pouco mais de detalhes. E a redução do uso de água, que já estão fazendo a diferença. Essa meta de aterro zero é uma meta que nós atingimos em 2020, onde, através de mapeamento de todos os resíduos que nós geramos na operação produtiva, foi encontrado uma destinação sustentável para eles. Então, hoje, a gente não envia absolutamente nada para aterro sanitário. Então, vamos lá. O resíduo orgânico é enviado para compostagem. O resíduo reciclado é enviado para a cadeia de reciclagem. O resíduo de água é enviado para filtragem e volta para o processo. E assim por diante. Então, por isso, hoje, as fábricas da PepsiCo no Brasil são aterro zero. A gente não gera nenhum resíduo que vá para aterro. Isso desde 2020. Isabela, o desafio dos plásticos nas embalagens, como é que a PepsiCo está lidando com este tema? O desafio da circularidade é um desafio bastante grande, mas a gente vem aí com muita parceria, e esse é um tema que demanda uma parceria enorme, realmente, para a gente conseguir endereçar. Então, a gente tem que ter uma parceria entre todos os players dessa cadeia para a gente direcionar esse tema da circularidade. Então, como é que a gente está fazendo hoje? Eu vou te dar alguns exemplos. Através de parcerias com cooperativas e programas de circularidade, hoje a PepsiCo captura do mercado 100% do volume de embalagens que a gente vende. Como é que a gente faz isso? Através dessas parcerias com cooperativas. E o que é que a gente faz com esse volume todo? Uma grande parte a gente manda para a rota de eficiência energética. O que é isso? Vai para queima nos fornos de empresas de cimento, o que é extremamente positivo, porque essas empresas que precisam desse material combustível para queima, isso daqui tem um poder calorífico enorme, e aí diminui as emissões atmosféricas, como se eles estivessem queimando combustível fóssil, ou um óleo, ou gasolina, por exemplo, estariam emitindo muito mais emissões atmosféricas do que fazer a queima de um material plástico. Então, um grande volume vai para isso. Uma parte, agora você vai se apaixonar, a gente faz os racks que expõem os nossos produtos nos pontos de venda. Então, isso daqui a gente recicla. Embalagem, que já é reciclado, então Que vai já- para o REC. Vira REC Que legal. nos pontos de venda. Uma outra parte, um projeto lindo também, a gente começou a fazer a caçamba dos nossos caminhões. O baú, onde a gente transporta os produtos, a gente começou a colocar dentro da resina do baú uma alta porcentagem de embalagem dos nossos produtos. Então, hoje você vê os baúzinhos da PepsiCo rodando pela cidade, ali tem embalagem também. Então, são alguns exemplos de como a gente vem tratando a embalagem dos nossos produtos para que elas não virem um lixo em aterro sanitário. Do campo à cidade, o elo final é o consumidor. As escolhas feitas no cultivo e na indústria têm que se traduzir em confiança, qualidade e impacto positivo no dia a dia das pessoas. Isabela, o consumidor está cada vez mais atento à origem do que se consome, à origem dos alimentos. Como vocês transformam práticas sustentáveis do campo em confiança na hora da compra? Tem uma campanha que a gente se orgulha muito, que é da Lay's. E é uma campanha onde a gente vem trabalhando com os nossos agricultores para contarem de onde vem a batata que a gente usa para produzir a Lay's. E isso tem conectado muito com o consumidor, porque ele quer saber de onde vem o produto, a matéria-prima do que está aqui dentro do pacotinho. Então, esse tipo de iniciativa a PepsiCo vem investindo muito, porque entende que o consumidor quer saber. Vamos ao exemplo da nossa Lay's rústica. A gente vem migrando para um óleo de girassol. Um outro exemplo legal, a gente vem reduzindo significativamente a quantidade de sódio, de açúcar
de gordura saturada nos nossos produtos. Então, isso faz parte da nossa agenda de escolhas positivas. Como que a gente vai adaptando o nosso portfólio para as escolhas do nosso consumidor, que tem um olhar cada vez mais saudável. Isabela, vamos falar de legado agora? Qual o legado que a PepsiCo quer deixar nesta agenda para o agro, para a sociedade e também para os consumidores? O legado que a PepsiCo quer deixar é que é possível produzir e produzir de forma certa. Que é possível crescer como companhia respeitando os limites desse planeta, respeitando os recursos naturais. E que uma companhia grande como nós, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do planeta, tem a responsabilidade de fomentar esse desenvolvimento sustentável. Tem a responsabilidade de construir sistemas alimentares responsáveis e saudáveis. E cada passo que a gente dá nessa direção é a construção desse legado. E algo interno que a gente tem é que a agenda de sustentabilidade traz uma conexão com cada colaborador da PepsiCo. Eu acho que isso é um dos maiores legados que a gente tem hoje dentro da empresa, porque traz uma sensação de pertencimento tão grande que extrapola os limites da companhia. E esse é um dos maiores legados que eu vejo hoje dentro da PepsiCo e de toda a agenda que a gente tem no Pep Positive. E hoje vimos como as iniciativas que acontecem aqui no Brasil junto com a PepsiCo têm nos tornado cada vez mais protagonistas da transformação da agricultura regenerativa e sustentável. Muito obrigada por essa conversa, Isabela. Aprendi muito hoje aqui com você. Gina, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E para a nossa audiência, muito obrigada por acompanharem aqui a nossa conversa. Até a próxima.